O som do piano me fez parar. Eu andava pela calçada apertando os braços contra o corpo, tentando me proteger do vento gelado da noite. Minhas roupas eram finas demais para aquele clima, mas eu já tinha me acostumado com o frio. O que me fez esquecer da temperatura por um instante foi a melodia que escapava de um restaurante luxuoso à minha direita. Me aproximei sem pensar. Atrás das enormes janelas de vidro, vi um salão iluminado por lustres de cristal, mesas com toalhas impecáveis e taças brilhando sob a luz amarelada. Homens e mulheres bem vestidos conversavam tranquilamente, enquanto garçons deslizavam entre as mesas, servindo pratos requintados. E no meio daquela cena, um pouco acima do nível do salão, um piano de cauda reluzia no palco, sendo tocado por uma mulher elegante. Meus dedos se moveram instintivamente, como se eu pudesse sentir as teclas frias sob minha pele. O desejo de estar ali, de tocar naquele piano, me atingiu com força. Sem pensar muito, passei pela porta de entrada. De imediato, senti os olhares desconfiados dos seguranças. Caminhei devagar, hesitante, tentando ignorar a diferença gritante entre mim e qualquer outra pessoa naquele lugar. O cheiro de vinho caro, o perfume sofisticado das mulheres, a suavidade dos passos dos garçons. Tudo parecia pertencer a um mundo ao qual eu não fazia parte, e, no entanto, eu estava ali. O piano parecia me chamar. Quanto mais me aproximava, mais a música se tornava intensa dentro de mim. Não notei que chamava a atenção até ouvir uma voz áspera à minha direita. "Você está perdida?" Virei-me e vi um homem alto, vestindo um terno impecável e segurando uma prancheta. Seu olhar examinava minha roupa simples, procurando um motivo para me mandar embora. Era o maître, e eu sabia exatamente o que ele estava pensando. Engoli, em seco, mas mantive a postura. Eu gostaria de tocar o piano. Ele franziu o senho, como se não tivesse ouvido direito. "Perdão?" "O piano", repeti, gesticulando na direção do palco. "Eu sei tocar." O maître piscou algumas vezes incrédulo. Em seguida, soltou uma risada seca. "Minha cara, este não é um barzinho qualquer", disse cruzando os braços. "Aqui temos uma pianista profissional. O piano não está disponível para qualquer um." O som do piano parou. A mulher que tocava, Valentina, olhou na minha direção. Algumas pessoas nas mesas próximas também começaram a perceber a conversa e cochichar entre si. "Eu só preciso de uma música", insisti, sentindo um nó se formar na minha garganta. "E eu preciso que você saia antes que eu precise." Chamar os seguranças. Senti meu rosto arder. O olhar de desprezo dele me atingiu como uma faca. Algumas pessoas riram discretamente e o burburinho aumentou. Mas antes que o maître pudesse me expulsar, uma voz diferente ecoou no salão. "Deixe a moça tocar." O silêncio se espalhou pelo restaurante. Todos os olhares se voltaram para um senhor de cabelos grisalhos sentado próximo ao palco. Eu o reconheci na hora. Frederico Lemos, um empresário influente conhecido por seu apreço pela música. Ele me observava com curiosidade, segurando uma taça de vinho. O maître hesitou. Contrariar Frederico seria arriscado. "Apenas 5 minutos", disse ele, relutante. Nem um segundo a mais. Meu estômago revirou. O piano estava logo ali, mas parecia inalcançável. Respirei fundo e caminhei até o palco. Subir naquele palco parecia fácil quando eu imaginava. Mas cada passo me fazia sentir o peso dos olhares sobre mim. Algumas pessoas cochichavam baixinho, outras me observavam sem qualquer disfarce, como se esperassem por um desastre. O maître ainda me encarava, de braços cruzados, deixando claro que não acreditava que eu merecia estar ali. Perto do palco, uma mulher elegante de cabelos loiros ajeitou o guardanapo sobre o colo e soltou um riso debochado. "Isso vai ser divertido", murmurou, pegando sua taça de vinho. Meu coração batia descompassado, mas eu mantinha a cabeça erguida. Senti o olhar de Frederico me acompanhando, atento a cada movimento. Valentina,
A pianista oficial do restaurante não disfarçava o incômodo. Seus olhos eram frios, calculistas, como se tentasse entender o que uma garota como eu fazia ali. Finalmente cheguei ao piano. Minhas mãos tremiam um pouco quando toquei a superfície lisa e brilhante. Era lindo. Muito mais do que qualquer outro piano que eu já tinha visto de perto. Meu reflexo no tampo preto brilhante parecia o de outra pessoa, alguém que nunca teria permissão para estar ali. Um dos garçons se aproximou discretamente do maître e sussurrou algo, apontando na minha direção. A resposta veio em um tom ríspido. Assim que acabar, ela sai. A vontade de correr tomou conta de mim, mas algo dentro de mim se recusava a desistir. Eu não podia sair daquele restaurante do jeito que entrei, como se fosse invisível. Apoiei os dedos sobre as teclas. O salão parecia prender a respiração. Vamos ver do que você é capaz, murmurou Frederico, girando suavemente o vinho em sua taça. Respirei fundo e pressionei a primeira nota. O som preencheu o ambiente, delicado e hesitante no começo, mas à medida que meus dedos se moviam, a música começava a tomar forma. As primeiras notas foram suaves, mas logo ganharam força, preenchendo cada canto do restaurante. Os cochichos cessaram. As pessoas que antes riam agora apenas observavam, algumas com curiosidade, outras com descrença. O maître apertou os lábios, sem disfarçar o incômodo. Meus dedos deslizavam pelo piano como se pertencessem a ele desde sempre. Eu sentia a música crescendo dentro de mim, tomando vida, preenchendo aquele espaço onde, até minutos atrás, eu não era bem-vinda. Valentina descruzou os braços lentamente. Pela primeira vez parecia surpresa. Minha música ecoava pelo La Rivière, e naquele instante ninguém podia me ignorar. Minhas mãos percorriam as teclas sem hesitação. Cada nota que eu tocava parecia se expandir pelo salão, alcançando até os cantos mais distantes do restaurante. No início, os olhares sobre mim eram de puro desprezo, mas agora algo tinha mudado. O burburinho cessou. Os clientes que antes cochichavam distraídos agora me observavam em silêncio. Alguns franziram a testa, confusos. Outros apenas largaram os talheres e ficaram ali, absorvendo a melodia. O maître continuava parado, perto do bar, claramente desconfortável. Era como se ele tentasse entender como aquela garota que entrou sem ser convidada podia tocar daquela forma. Valentina, por outro lado, cruzou os braços e inclinou levemente a cabeça, finalmente prestando atenção. E Frederico? Ele apenas sorria. A música fluía com naturalidade. Eu não estava ali para provar nada a ninguém, mas sim para me provar. Durante toda a minha vida, tive que ouvir que talento não era suficiente, que sem dinheiro e conexões eu jamais conseguiria um lugar. Mas naquele momento, nada disso importava. O piano falava por mim. Minhas mãos apertaram as teclas com mais força, dando intensidade à melodia. O som vibrava no ar, arrancando reações diferentes das pessoas. Um homem de terno olhou para a esposa, surpreso. Um garçom parou discretamente perto da entrada, esquecendo-se por um instante do que deveria estar fazendo. Então, em meio a esse silêncio de pura atenção, uma voz se ergueu. "Impressionante", disse Frederico, quebrando. Atenção. A última nota se espalhou pelo salão, dissolvendo-se no ar como um sussurro. O restaurante permaneceu em silêncio por alguns segundos. Eu fechei os olhos, sentindo aquele momento, antes de finalmente erguer o olhar. Foi aí que aconteceu algo que eu não esperava. Uma salva de palmas. Não foi um aplauso caloroso, mas sim um reconhecimento. Algumas pessoas bateram palmas de forma contida, sem muita certeza se deveriam demonstrar admiração ou não. Outros permaneceram quietos, talvez com orgulho ferido demais, para admitir que estavam errados sobre mim. A mulher loira da mesa próxima ao palco revirou os olhos e pegou sua taça de vinho, fingindo desinteresse. Valentina mantinha a expressão, séria, mas algo em seu olhar havia mudado. Frederico terminou o resto do vinho de um gole e sorriu.
Acho que 5 minutos não foram suficientes. O maître apertou os lábios, ainda desconfiado. Ela já tocou. Agora é hora de ir. As palavras caíram pesadas no ambiente. Algumas pessoas me olhavam como se esperassem para ver o que aconteceria em seguida, mas eu não estava pronta para sair, porque pela primeira vez alguém importante havia me notado. O maître queria me ver fora dali, isso estava claro. Mas por alguma razão, Frederico parecia se divertir com a situação. Ele girou sua taça vazia lentamente sobre a mesa como se estivesse pensando em algo. Você tem talento, menina, disse ele, mantendo o tom tranquilo. Mas talento sem oportunidades não leva ninguém a lugar nenhum. A frase ficou no ar. Eu sabia disso melhor do que ninguém. Passei anos tocando onde quer que pudesse, em praças, escolas públicas, igrejas, mas sempre à margem, sempre, longe de lugares como este. E oportunidades não surgem do nada. O maître retrucou, cruzando os braços. Ainda mais para quem entra sem ser convidado. Ele queria me humilhar. Queria deixar claro que, por mais que eu tocasse bem, ainda era uma intrusa. Frederico apenas sorriu, ignorando o maître, e virou-se para Valentina. O que achou da apresentação? Ela hesitou por um instante, como se estivesse escolhendo as palavras. Depois deu de ombros. Técnica impressionante, disse, e então me olhou diretamente. Mas sem disciplina, é só barulho bem organizado. Senti aquilo como um golpe. Não era uma crítica óbvia, mas uma forma educada de me diminuir. Frederico, no entanto, pareceu se divertir ainda mais. Sabe o que seria interessante? Ele olhou para o maître e depois para Valentina. Uma peça a 4 mãos. Valentina arqueou as sobrancelhas, surpresa. O quê? Você e a garota? Frederico indicou o piano com um leve movimento da cabeça. Por que não tocam? Juntas? O silêncio no restaurante foi quase palpável. Os clientes que antes fingiam não prestar atenção, agora aguardavam a resposta de Valentina. O maître soltou uma risada curta e sem humor. Isso é desnecessário, Sr. Lemos. O entretenimento da noite já foi decidido. Frederico recostou-se na cadeira e cruzou os braços, seu sorriso nunca vacilando. Ora, mas eu sou um cliente frequente e estou sugerindo algo inovador. Não gostam de inovação por aqui? O maître ficou sem palavras. Ele sabia que contrariar Frederico poderia ser ruim para a reputação do restaurante. Valentina hesitou por um instante, mas então se levantou. Tudo bem, vamos ver do que a garota é capaz. Meu coração disparou. Ela sentou-se ao meu lado no banco do piano, mantendo a postura impecável. As mãos dela repousaram sobre as teclas com uma leveza experiente. Tente acompanhar, disse sem me olhar. Ela iniciou a melodia. Era uma peça clássica, difícil e cheia de mudanças rápidas. Por um momento travei. Meu instinto me dizia para correr dali antes que cometesse um erro, mas então me lembrei do motivo de estar ali. Meus dedos se moveram. Comecei devagar, sentindo o ritmo dela. Aos poucos, fui ganhando confiança, acrescentando minha própria interpretação. Valentina percebeu e aumentou a complexidade, testando meus limites, e eu correspondi. O salão inteiro prendeu a respiração. A disputa silenciosa entre nós dois tomou vida na melodia que preenchia o restaurante. Agora não havia mais dúvida. Eu não era apenas uma garota qualquer. Eu pertencia àquele palco. A música ecoava pelo restaurante como uma batalha invisível. Valentina acelerava o ritmo, jogava notas rápidas e desafiadoras, tentando me empurrar para o erro. Mas eu não cedia. Meus dedos respondiam à altura, criando nuances, preenchendo as pausas que ela deixava como armadilhas. O salão, antes cheio de murmúrios e risadas discretas, mergulhou em um silêncio absoluto. Nem os garçons ousavam se mover. Todos estavam presos naquele duelo que ninguém esperava ver. Valentina percebeu. Seus olhos se estreitaram e ela mudou de tática. Em vez de aumentar a velocidade, desacelerou. Queria me forçar a segui-la. Perder o controle da minha própria interpretação. Mas eu entendi seu jogo.
Respirei fundo e deixei minha música fluir, transformando cada nota em algo mais intenso, mais vivo. Foi quando aconteceu. Por um breve instante, Valentina hesitou. Deslize quase imperceptível, mas que eu senti. O suficiente para me dar certeza de que ela não esperava que eu a acompanhasse até ali. Continuei tocando, guiando a melodia, conduzindo-a para onde eu queria. Valentina tentou recuperar o controle, mas era tarde demais. A peça agora tinha um novo dono. A última nota ressoou no ar, se espalhando pelo restaurante como um sussurro. O silêncio foi esmagador. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. Nenhuma taça foi erguida. Nenhum talher raspou contra o prato. O maître ficou estático. A mulher loira que antes riu de mim apertava a borda da taça como se não acreditasse no que acabara de ver. Então, Frederico bateu palmas. Foi um som, firme, ritmado, que rompeu a tensão. Logo, outros o seguiram. O aplauso cresceu, tímido no início, mas logo se espalhou pelo salão. Pessoas se entreolhavam, algumas batendo palmas com relutância, outras com verdadeira admiração. Valentina manteve a expressão impassível, mas não conseguiu esconder o brilho de surpresa nos olhos. Frederico sorriu. Acho que acabamos de presenciar algo único. Meu peito subia e descia rápido. Eu mal conseguia acreditar. O maître ainda parecia digerir o que havia acontecido. Ele lançou um olhar para Valentina, esperando que ela dissesse algo. Mas em vez disso, ela apenas se levantou, ajeitou o vestido e virou-se para mim. Você toca bem, disse, sem qualquer emoção aparente. Então, sem dizer mais nada, deixou o palco. A noite ainda não tinha acabado, mas eu sabia que algo havia mudado, e dessa vez, ninguém mais poderia me ignorar. Meus dedos ainda tremiam quando deixei as teclas. O calor dos aplausos começava a se dissipar, dando lugar ao burburinho contido dos clientes. Mas eu não ouvia nada disso. Minha mente me levou para muito longe dali. Para um tempo em que eu tocava, em um teclado velho e desafinado, em um quarto pequeno e apertado. Eu tinha 8 anos quando vi um piano pela primeira vez. Foi numa escola pública, durante uma apresentação de música. Eu me escondi no fundo do auditório e fiquei hipnotizada. O som era puro, poderoso, diferente de qualquer outra coisa que eu já tinha ouvido. Naquela época, minha família mal tinha dinheiro para comida, e ter um piano em casa era uma ideia absurda. Mas isso não me impediu de aprender. Eu assistia vídeos em telas de celular rachadas, desenhava teclas em pedaços de papelão e fingia que tocava. Quando consegui um teclado quebrado, sem algumas notas, pratiquei até os dedos doerem. Meu talento cresceu em silêncio, longe de qualquer palco, longe de qualquer reconhecimento. Apenas eu e a música, agora, ali no La Rivière, diante de um público que jamais teria me dado uma segunda olhada se me visse na rua, eu finalmente sentia que todo aquele esforço tinha valido a pena. Frederico ainda me observava, com um meio sorriso nos lábios. Ele parecia saber que, por trás daquela apresentação, havia uma história que ninguém conhecia. O maître limpou a garganta, como se quisesse recuperar a autoridade que havia perdido. A apresentação foi interessante. Disse sem me olhar diretamente. Mas já passou do tempo, ele queria que eu saísse. Era óbvio. Mas antes que eu pudesse sequer pensar no que fazer, Frederico ergueu a mão, interrompendo-o. Deixe-a ficar. O maître hesitou, desconfortável. Senhor Lemos, este é um estabelecimento de alto nível? Exato, Frederico cortou, mantendo a calma. E uma música desse nível merece ser ouvida um pouco mais. Os murmúrios aumentaram. Algumas pessoas concordavam, outras pareciam incomodadas com a minha presença. Mas algo dentro de mim mudou naquele momento. Durante toda a minha vida, ouvi que eu nunca teria espaço em lugares como aquele. Que minha origem humilde sempre seria um obstáculo. Mas, naquela noite, diante de todos aqueles olhares, percebi que o piano era minha única linguagem. E quando a música falava, ninguém podia me silenciar. O piano ainda vibrava com o último acorde que toquei.
Meu peito subia e descia rápido, mas eu não abaixei o olhar. Não dessa vez. Frederico inclinou-se ligeiramente para a frente, como se quisesse captar cada detalhe da minha expressão. Ele parecia satisfeito, como se tivesse acabado de presenciar algo raro. Diga-me, menina. Ele pousou a taça vazia sobre a mesa, sem pressa. Onde você aprendeu a tocar assim? Por um momento, hesitei. Eu não queria falar sobre minha infância difícil, sobre as noites em que praticava no escuro, no silêncio, para não incomodar os vizinhos, sobre o teclado velho que só funcionava pela metade. Eu aprendi sozinha, respondi, mantendo a voz firme. O maître bufou baixinho, cruzando os braços. Ainda era visível seu incômodo com minha presença ali. Autodidata? Frederico arqueou uma sobrancelha, claramente impressionado. Fascinante. Os clientes, antes indiferentes, começaram a me olhar de outra forma. Algumas expressões de desprezo se transformaram em curiosidade. Um homem de terno cochichou algo para a esposa, e até mesmo alguns garçons trocavam olhares discretos. Valentina, que até então mantinha uma postura fria, finalmente falou. Aprender sozinha é uma coisa, mas transformar isso em arte... Ela apertou os lábios por um instante, como se estivesse relutante em admitir o que viria a seguir. É outra completamente diferente. Foi a primeira vez que ela me olhou sem desdém. O maître, no entanto, ainda tentava recuperar a compostura. Senhor Lemos, acredito que já tenhamos dado atenção suficiente a essa situação. O restaurante. Precisa manter sua atmosfera refinada. Frederico soltou uma risada leve, como se achasse graça na insistência do homem. Atmosfera refinada? Ele olhou ao redor. E o que poderia ser mais refinado do que boa música? O maître não respondeu, apenas desviou o olhar, apertando os lábios. Eu sentia meu corpo formigar de nervosismo, mas algo dentro de mim também se enchia de uma nova sensação. Orgulho. Pela primeira vez, alguém que realmente entendia de... Música via valor no que eu fazia. A mulher loira, que antes zombava de mim, pegou sua bolsa e se levantou com um suspiro de tédio. Muito bonito. Mas não vi nada demais, murmurou antes de sair, como se sua opinião ainda importasse para alguém. Frederico ignorou. Ele se levantou devagar, ajeitou o terno e então me olhou diretamente. Tenho uma proposta para você. A sala ficou em silêncio novamente. Algo me dizia que depois daquela noite, minha vida nunca mais seria a mesma. Meu coração acelerou. Uma proposta? Frederico Lemos me analisava com calma, como se estivesse decidindo se deveria ou não dizer algo importante. O restaurante inteiro parecia prender a respiração. Até o maître, que até agora queria me ver fora dali, permaneceu em silêncio, atento ao que viria a seguir. Há muito tempo não ouço alguém tocar com tanta verdade. Ele começou, entrelaçando os dedos sobre a mesa. E acredite, já vi muitos pianistas em minha vida. Minhas mãos estavam suadas. Não sabia o que responder. Frederico olhou para o maître de soslaio antes de continuar. Diga-me, você já se apresentou profissionalmente antes? A pergunta me pegou de surpresa. O que significava profissionalmente? Se tocar na praça por algumas moedas contava, então sim. Se significava um teatro lotado, a resposta era não. Nunca tive uma oportunidade dessas. Respondi sem rodeios. Ele assentiu, como se já esperasse aquela resposta. Então vou te dar uma. O silêncio no restaurante ficou ainda mais denso. O quê? O maître interrompeu incrédulo. Frederico sorriu de canto, ignorando o olhar perplexo do homem à sua frente. Tenho contatos no meio musical, pessoas que valorizam o talento verdadeiro. Quero que você grave algo. Um álbum, talvez. Minha mente rodopiou. Um álbum? Eu? Isso é loucura, murmurou o maître, ainda sem aceitar o que estava ouvindo. Frederico apenas ergueu a taça vazia, pedindo mais vinho a um garçom próximo. Loucura é desperdiçar talento. Minha boca estava seca. Eu não sabia se aquilo era um sonho ou se realmente estava acontecendo. O que me diz?
Frederico perguntou, com um brilho curioso nos olhos. Minha mente gritava que era um risco, que oportunidades assim não surgiam do nada. Mas meu coração dizia outra coisa. Já tinha passado a vida inteira ouvindo que não conseguiria. Talvez fosse hora de provar o contrário. Eu queria dizer sim imediatamente, mas minha voz não saiu. O peso daquelas palavras ainda ecoava dentro de mim. Um álbum, uma chance de verdade. Algo que nunca imaginei que pudesse acontecer comigo. Frederico esperava pacientemente pela minha resposta, enquanto o maître, ainda incrédulo, mantinha a postura rígida, como se tentasse encontrar uma forma de me tirar dali antes que tudo ficasse ainda mais fora do seu controle. Isso é sério? Perguntei, minha voz saindo mais baixa do que eu gostaria. Você acha que eu perderia tempo com algo que não fosse? Frederico sorriu, apoiando um cotovelo na mesa. Mas preciso saber se você está pronta para isso. Eu estava? Passei a vida inteira tocando escondida, com medo de ser julgada, de nunca ser boa o bastante. Agora, uma das pessoas mais influentes daquele restaurante me oferecia um caminho que eu nunca tive coragem de sonhar. Os olhos de Frederico brilharam com algo que parecia incentivo. Se quiser pensar, eu entendo, mas talento assim não pode. Ficar preso a um piano de restaurante, o maître limpou a garganta, desconfortável. Senhor Lemos, com todo respeito, essa jovem apareceu aqui do nada. Não sabemos nada sobre ela. Frederico virou-se lentamente para ele. Você ouviu o que ela tocou? O maître ficou em silêncio. As pessoas no restaurante pareciam dividir opiniões. Alguns pareciam intrigados, outros claramente incomodados com o rumo que a noite tinha tomado. Valentina, que não dizia nada desde nossa apresentação, cruzou os braços e olhou para mim de um jeito diferente. Menos altiva, mais avaliadora. Como se tivesse finalmente entendido que eu não era uma mera amadora. Meu peito estava apertado. Eu sabia que, se dissesse sim, minha vida mudaria. Mas eu não tinha dúvidas. Ergui o olhar, tentando controlar a ansiedade que queimava dentro de mim. Eu aceito. Frederico sorriu. O maître suspirou e fechou os olhos por um segundo, derrotado. As coisas nunca mais seriam as mesmas. A palavra aceito ainda pairava no ar. Por um instante, ninguém falou nada. Talvez porque nem eles acreditassem que uma noite que começou com olhares de desprezo terminaria com uma proposta como aquela. Frederico apenas sorriu, satisfeito. Excelente escolha. O maître, no entanto, parecia prestes a explodir. Ele limpou a garganta, ajustou a gravata e tentou recuperar o controle da situação. Senhor Lemos, com todo respeito, isso está saindo do padrão que este restaurante mantém. Frederico inclinou-se ligeiramente para a frente. Eu sou o padrão deste restaurante. A frase fez o maître silenciar de vez. Já a Valentina, que até então apenas observava, se levantou devagar. Ela não parecia irritada ou ressentida, apenas reflexiva. Antes de sair do palco, olhou para mim e disse em um tom neutro: Boa sorte. Foi a forma dela de admitir que eu tinha vencido. O restaurante ainda estava em silêncio quando Frederico se levantou e colocou um cartão na minha mão. Amanhã estarei em meu escritório. Venha conversar. Vamos começar. Eu olhei para o pedaço de papel. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo. Até algumas horas atrás, eu era apenas uma garota qualquer, tocando para mim mesma. Agora, estava diante da maior chance da minha vida. Eu estarei lá, respondi. Frederico sorriu e deu um último gole no vinho antes de sair. Atravessei o restaurante de cabeça erguida. As mesmas pessoas que antes riam de mim, agora apenas me observavam, algumas ainda tentando entender o que tinham acabado de presenciar. Quando passei pela porta e senti o ar frio da noite, uma certeza cresceu dentro de mim. Minha vida tinha acabado de mudar. E essa era apenas a primeira nota da minha nova história. E no final, o que realmente faz alguém pertencer a um lugar? É o dinheiro, a aparência, o status, ou o talento, a determinação
e a coragem de seguir em frente, mesmo quando o mundo inteiro tenta nos silenciar? Isabela entrou naquele restaurante como uma desconhecida e saiu de lá como uma artista reconhecida. Mas e se Frederico não estivesse lá? E se ela tivesse desistido antes mesmo de tentar? Quantas pessoas talentosas nunca são vistas porque o medo do julgamento as impede de dar o primeiro passo? E você, teria tido a mesma coragem? Clique no vídeo que está na tela para continuar sua jornada de autoconhecimento e se inspirar com mais histórias emocionantes como esta. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora para não perder nenhuma história que pode transformar sua forma de ver o mundo. Nos vemos no próximo vídeo.